Olá, queridos estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia e vamos estudar como se formaram os continentes, quais são as principais características ou o que nós precisamos entender da formação dos continentes. Os continentes são os locais onde nós moramos, onde nós vivemos. Por exemplo, estamos no continente americano, quem mora no Brasil está no continente americano. Mas como tudo isso se formou ao longo do tempo e da própria história de formação da Terra? O que nós precisamos saber sobre essas características que são bem importantes? Então vamos juntos entender ali a partir do objetivo da nossa aula, compreender a formação dos continentes da Terra. Esse é o nosso objetivo principal nesse estudo, essa compreensão de como tudo aconteceu. E aí eu pergunto para vocês, você sabe como se formaram os continentes da Terra? Será que você consegue explicar ou você entende alguma característica sobre esse assunto? E você já ouviu falar em Pangeia? Já ouviu essa palavrinha? Sabe o significado desse nome? Será que tem a ver com a formação dos continentes da Terra? Então vamos refletir e estudar juntos para compreender como tudo isso aconteceu na Terra. Nós sabemos que a própria história da Terra vai se modificando conforme alguns fenômenos, alguns fatos, algumas características naturais vão mudando ao longo da sua história. O nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos e muitas mudanças aconteceram. E quando as mudanças de formação dos continentes, de distribuição dos continentes aconteceu, como tudo isso aconteceu? Quais os estudos desenvolvidos para a gente entender tudo isso? Vamos pensar juntos então? Ali nós vamos ter sobre essa formação dos continentes, que no início do século XX, um cientista alemão chamado Alfred Wegener, ele desenvolveu uma teoria. Então ele desenvolveu um estudo para explicar a distribuição, a formação dos continentes no planeta Terra. E ele chamou esse estudo de deriva continental. O que era essa teoria, esse estudo feito por esse cientista? Então, ele diz que a partir da deriva continental, desses estudos desenvolvidos, a Terra, ou a distribuição dos continentes na Terra, ela tem origem a partir do movimento das placas tectônicas. Segundo essa teoria, os continentes atuais, a maneira com que a gente vê representado ali no mapa mundi, a distribuição dos continentes, são originários de um único e gigantesco continente. Ou seja, há milhões de anos atrás, nós tínhamos um único e gigantesco continente, que era chamado de Pangeia. Então, aqui é o nome que a gente falou no início do nosso estudo. A Pangeia era esse continente gigantesco que existia no início da formação dos continentes que nós conhecemos hoje. E aí vamos entender como tudo isso foi se transformando, segundo a teoria do cientista alemão Alfred Wegener. Então vamos pensar juntos ali. Há 230 milhões de anos atrás, o continente único chamado Pangeia, ou seja, era tudo junto. Era como se América, África, Europa, Ásia, Oceania, Antártida formavam um único continente, Não existiam oceanos e mares entre eles, eles estavam todos unidos formando esse grande continente ali chamado de Pangeia, mas que ele vai começar a se dividir por causa da movimentação das placas tectônicas, Por causa de toda a dinâmica natural do planeta, ele começa então a se dividir conforme a gente tem a nossa animação ali do lado, Então, um único continente, conforme a dinâmica natural da Terra vai acontecendo, esse continente vai se quebrando em pedaços, vamos dizer assim. Claro que nós estamos falando do planeta Terra, então é algo gigantesco, mas ele vai se dividindo em partes menores. Então,
tudo isso começou há 230 milhões de anos atrás. E aí a gente vai ter, então, a Pangeia, há 230 milhões de anos atrás. Quando ela começa a se dividir, nós vamos ter a formação de duas partes, chamadas de Laurásia e Gondwana, certo? Então, da Pangeia, ela se divide em dois continentes, menores do que a Pangeia, que era o supercontinente, mas ainda muito grandes essas duas partes, né? A Laurásia e a Gondwana, né? A Laurásia aqui e Gondwana ali. Então, houve essa divisão há mais ou menos 200 milhões de anos atrás. Então, uma característica ali importante. E aqui a gente já tem uma imagem da forma atual, né, do mundo moderno, para a gente entender como as transformações foram acontecendo. Lembrando que essas transformações são muito demoradas. Elas levam milhões ou bilhões de anos para acontecer. Neste caso aqui, são milhões de anos para que essas mudanças tenham acontecido no nosso planeta. E aí a gente vai ter ali, então, outra representação que traz os nomes ali para nós e fica fácil da gente compreender, né? Então, na primeira imagem aqui do nosso planeta, nós vamos ter a Pangeia, o supercontinente, que há 230 milhões de anos atrás começa a se separar. Graças a quem? Ao movimento das placas tectônicas. Aqui nós vamos ter, logo abaixo, a divisão em duas partes, chamadas de Laurásia e Gondwana. Então, nós vamos ter o supercontinente dividido em dois um pouco menores, mas ainda gigantescos, né? Aqui a gente tem, mostrando, né, se fosse para marcar os atuais continentes, a gente teria aqui, então, onde eles estavam, né, quando era a Pangeia. E aqui, quando era a divisão daí de Laurásia e Gondwana, a gente tem também onde estavam os continentes. Por exemplo, a América do Norte não era ainda ligada com a América do Sul. A América do Norte estava na parte ali chamada de Laurásia, junto com a Europa e a Ásia, e a Gondwana estava aqui, América do Sul, África, Antártida, Oceania. Claro que é só uma comparação para a gente entender, né? Porque naquele período, há 200 milhões de anos atrás, não tinha esse nome, ou não tinham esses nomes que nós temos hoje dos continentes. Era Laurásia e Gondwana. Só depois é que continua a mudança e que nós vamos dar, né, a partir dos estudos, os nomes dos continentes atuais que nós conhecemos. Então, toda a história aqui do nosso planeta para a gente entender como aconteceu a formação e a distribuição dos continentes, certo? A partir da Pangeia. E há 135 milhões de anos atrás, também Laurásia e Gondwana vão se desintegrar, ou seja, vão se dividir em outras partes. Então, nós começamos lá com a Pangeia, um único continente, que se subdividiu em Laurásia e Gondwana, e essas duas partes, esses dois grandes continentes, vamos dizer assim, também vão se fragmentar, se desintegrar e se dividir em partes menores. E aí a gente já consegue identificar, segundo a nossa animação ali também, alguns continentes dos atuais que nós conhecemos, certo? Graças a essas divisões ali. Aqui nós vamos ter a formação atual dos continentes. Então, de todo esse processo, desde a Pangeia até a atualidade, o que nós vamos ter? Agora sim, a formação dos continentes da maneira que nós conhecemos, da forma como está na atualidade. Aqui em vermelho nós vamos ter continente americano, aqui em rosa, em lilás, né, nós vamos ter o continente africano, em azul aqui a Europa, em amarelo a Ásia, em verde a Oceania. E aqui abaixo, né, que não está aparecendo no nosso mapa, mas nós vamos ter a Antártida, certo? Então são os atuais continentes que surgiram a partir da divisão do supercontinente Pangeia, certo?
Então, para a gente compreender aí a partir do nosso estudo. E como que o cientista alemão Alfred Wegener chegou a essa conclusão de que os continentes eram um só, eram unidos formando a Pangeia e que foram se subdividindo? Então, tem algumas evidências, algumas características que ele observou nos seus estudos, né? Como, por exemplo, ali, a costa leste da América do Sul parecia se encaixar com a costa oeste do continente africano. Então parecia que eram quebra-cabeças, né? Que se você juntasse os continentes, eles iam se encaixar perfeitamente. Ele observou a costa leste da América do Sul, que é o litoral do Brasil, que se encaixa perfeitamente com a costa oeste do continente africano. Isso foi uma das evidências ali do estudo dele. Além disso, alguns fósseis de animais e vegetais. Os fósseis, que são aqueles registros, né? Aqueles materiais que ficaram na natureza ali e que a partir deles é possível estudar o passado, né? Ou entender um pouquinho de como as coisas aconteceram no planeta. Então, a partir desses fósseis de animais e vegetais que viviam na mesma época, há milhões de anos, foram encontrados tanto na América quanto na África e em outros continentes. Então, esses fósseis de animais iguais, encontrados em continentes diferentes, que hoje são separados por oceanos, que esses animais não iam conseguir atravessar, segundo Alfred Wegener, né, se existissem já os oceanos. Então, por isso a teoria dele explica bem essa distribuição dos continentes. Como aconteceu do que era Pangeia, que era um só, até chegar no formato atual que nós conhecemos. Então é bem interessante para entender tudo isso, né? E aí uma atividadezinha ali para vocês pensarem e escreverem agora, né? Já que estudamos sobre a formação dos continentes, explique a teoria da deriva continental. Então agora são vocês que vão pensar e escrever ali na resposta de vocês o que foi essa teoria da deriva continental e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade. Então, pensando que a gente estudou até aqui, como se formaram os continentes, como era lá 230 milhões de anos atrás, um supercontinente chamado Pangeia, que se dividiu em duas partes, Laurásia e Gondwana, e depois essas duas partes se desintegraram, né? A partir da movimentação das placas tectônicas, da dinâmica, né, do interior da Terra, que foi fazendo com que essas partes se quebrassem, vamos dizer assim, em pedaços menores, formando a atual distribuição dos continentes. E aí vocês tinham que pensar na teoria que explicou tudo isso, que é a teoria da deriva continental, e escrever um pouquinho aí na resposta de vocês a respeito dessa teoria importantíssima para a gente entender a distribuição dos continentes. Então vamos ver juntos ali como ficou a nossa resposta? Segundo essa teoria,
os continentes atuais se originaram então desse único continente chamado Pangeia, que começa a se fragmentar há 230 milhões de anos atrás, né? Formando os dois blocos, não podemos esquecer disso. Na resposta de vocês tinha que estar ali, né? Formação da Laurássia e Gondwana. E desses dois blocos é que eles começam também a se dividir há 135 milhões de anos atrás e vão dar origem aos 6 grandes continentes que nós conhecemos hoje. Se a gente acha que os continentes hoje são imensos, enormes extensões de terra, imagine então o tamanho que eram Gondwana, Laurássia e a Pangeia lá há 230 milhões de anos atrás. Algo gigantesco, né? E só por curiosidade, vamos pensar que quando existia a Pangeia, segundo os estudos, que era esse supercontinente, era um único oceano contornando esse continente, que naquele período foi dado o nome, né? Segundo os estudos, né? Se o continente era Pangeia, o oceano era Pantalassa, o nome. Depois é que vai a partir, né, dessa fragmentação e os estudos vão avançando, é que vão ser nomeados os oceanos, então, com os nomes que nós conhecemos hoje também. Então vejam que a própria história da Terra, os estudos foram mostrando essas alterações, essas modificações e também foram mudando ali os nomes para a gente entender bem toda essa divisão, certo? Então, características ali que vocês deveriam explicar da teoria da deriva continental. Como que os continentes foram se dividindo em partes até chegar na forma atual que nós conhecemos, certo? E aí, pensando um pouquinho em toda essa dinâmica, nós temos a própria estrutura ou interior da Terra, que se movimenta, então é como se estivesse borbulhando, vamos dizer assim, né, de forma simples, em alta temperatura no interior, e tudo isso faz com que a crosta, essa camada mais externa, se movimente, e foi a partir disso que os continentes foram se separando ali, se distribuindo. Então, o centro da Terra é sólido, isso mesmo, ele não é composto por magma. A parte mais central do nosso planeta, lá no interior, é sólido, mesmo estando em altíssima temperatura, mas é como se ele tivesse muito pressionado ali, então esse material fica sólido, certo? Não é necessariamente o magma, como muita gente pensa, né? Como muitos imaginam, pois esse magma encontra-se apenas nas camadas do manto e do núcleo externo, ou seja, não bem no centro da Terra, mas nas camadas já mais próximas, vamos dizer assim, da superfície. Nessa parte bem central aqui do interior da Terra é sólido. O magma mesmo que a gente estuda, ele vai estar no manto e no núcleo externo, certo? O núcleo interno da Terra, então ali, ele está nessa parte central pressionado, tudo está pressionado na direção dele, né? Por isso ele é sólido, apresenta essa característica diferente também, certo? Importante a gente entender. E aí nós temos ali a divisão em camadas para a gente entender que cada uma das partes do interior da Terra apresenta também uma característica diferente, né? Então nós vamos dividir ali a partir dos estudos, né, científicos ao longo de muito tempo foram desenvolvidos para se chegar, né, nessas representações ou nesse entendimento de como é o interior da Terra. Não é possível um ser humano chegar lá no interior da Terra, né? Os filmes retratam às vezes essas características, mas isso é ficção científica. Por quê? Porque existe um material em altíssima temperatura e está pressionado ali, é como se fosse uma panela de pressão, né? Qualquer lugar que esse material consiga sair, vai ter uma erupção vulcânica, por exemplo. Então ele está pressionado ali e não é possível você chegar lá nas camadas mais internas da Terra. Mas como que está dividido esse interior da Terra para os nossos estudos, nessas camadas internas? Nós vamos ter a parte mais de fora, que é a crosta, que é essa parte sólida, resfriada, que é onde nós estamos, né? Que dá sustentação para a vegetação, para a vida, para nós como um todo.
é a crosta terrestre, né? O manto, que é essa camada logo abaixo da crosta ali, e o núcleo, que é essa parte ali mais central. Os continentes estão situados em cima das placas tectônicas que estão nessa crosta do planeta, nessa camada mais externa do planeta. Então, para a gente estudar, a gente sempre vai usar essa divisão ali, mostrando as camadas internas da Terra, né, como ela está dividida, e os estudos dividiram dessa maneira de acordo com o tipo de material, com a temperatura que esse material está lá no interior da Terra, certo? Então são algumas características ali que foram estudadas e propostas pelos cientistas. E aí mais uma atividadezinha para vocês pensarem sobre essa segunda parte do nosso estudo. Quais evidências científicas sugerem que os continentes já estiveram unidos? Então, nós temos evidências. Escreva exemplos delas. Então, eu quero que vocês pensem agora e anotem na resposta de vocês. Quais são essas evidências que mostram que os continentes já foram unidos? E nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para corrigir a nossa atividade. Então, de acordo com todo o estudo desenvolvido hoje, nesse momento, o que nós podemos entender sobre evidências que mostram como aconteceu a distribuição dos continentes? Como era no início e, segundo os estudos científicos, como chegou na atual distribuição? Hoje nós temos a América, a Europa, a África, a Ásia, né? A Oceania, a Antártida, mas como chegou nessa distribuição segundo os estudos científicos? Então vamos pensar ali como ficaria a nossa resposta considerando essas evidências. Entre as evidências que nós podemos citar, a presença de fósseis e formações rochosas semelhantes nos diferentes continentes. Então são continentes diferentes que estão separados por oceanos, por mares, e existem fósseis, né? Ou formações de rochas que são semelhantes nesses continentes diferentes. Então, isso é evidência de que em algum momento eles estiveram unidos, né? Fóssil, por exemplo, de répteis, né? Ou a existência de aves semelhantes que não voam, como a ema na América do Sul e o avestruz na África, são semelhantes, mas não fariam voos longos, né? Cruzando oceanos ali para ir para o outro continente. Então são esses estudos que mostram, né, que indicam que os continentes já foram unidos em algum momento. Também ali voltamos a frisar, né, a reforçar a teoria da deriva continental, que considera o formato dos continentes que, segundo os estudos dessa teoria, se encaixariam perfeitamente, porque em algum momento eles estiveram unidos. Então, são algumas evidências que nós podemos escrever na nossa resposta aí, sobre essa existência de um único continente
e que foi se separando ao longo de milhões de anos até chegar no formato atual. Características bem importantes para a gente entender a formação dos continentes no planeta Terra, certo? Então, estudamos essas características da estrutura interna da Terra, a teoria da deriva continental e como aconteceu ao longo da história do nosso planeta a distribuição dos continentes até chegar no formato atual que nós conhecemos. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre esse tema. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.